Em algum momento, você já deve ter se perguntado: por onde eu começo a assistir Star Wars? São tantos filmes que eu fico perdido. Tipo, qual é a ordem certa para ver tudo e não se perder na história? E bom, a resposta não é tão simples assim, ou talvez seja. Vamos lá que eu vou te explicar. Com 9 episódios numerados, 2 spin-offs no cinema e ainda um monte de séries e animações, escolher por onde começar pode ser desafiador. Mas hoje eu vou te mostrar as principais formas de ver os filmes de Star Wars e vou dizer qual eu acho que seria a melhor maneira de todas para você. Começando pela mais tradicional, é que você assista mais ou menos conforme os filmes foram lançados, ou seja, assistindo os episódios 4, 5 e 6 primeiro, que é conhecida como a trilogia original, depois passa para a trilogia prequel, que consiste nos episódios 1, 2 e 3, para depois você assistir a trilogia sequel, que são os episódios 7, 8 e 9, para aí sim você fechar com os 2 filmes que não são numerados, mas fazem parte desse universo de Star Wars, que são Rogue One e o filme do Han Solo. É importante falar que Rogue One tem uma ligação direta com o episódio 4 de Star Wars, enquanto que Solo, uma história Star Wars, se passa quase uma década antes. Dessa forma, você acompanha a evolução dos efeitos visuais ao longo dos anos e a história é impactante conforme ela foi sendo passada para os fãs. Seguindo a ordem cronológica, é bem mais fácil e simples. Eu diria até que é intuitivo, mas como existem filmes que não são numerados, você pode ficar confuso. Eu estou aqui para te ajudar. Os primeiros filmes que você deveria assistir são os episódios 1, 2 e 3. Depois passa para Solo, uma história Star Wars, e Rogue One. Agora uma dica importante é que se você estiver planejando dar um tempo longo entre cada sessão dos filmes, eu sugiro fortemente que após ver Rogue One, você não demore nada para assistir o episódio 4, pois a conexão de um filme para o outro é fantástica. Mas também precisamos falar que a diferença de ritmos e efeitos visuais de um filme para o outro é brusca, o que é de se esperar também, né? Afinal, estamos falando de Rogue One, que foi lançada em 2016, para Star Wars Uma Nova Esperança, ou também que é chamado de episódio 4, né? Que foi lançado em 1977. São 39 anos de diferença. Enfim, após o episódio 4, você obviamente continua em ordem para os outros filmes numerados, como 5, 6, 7, 8 e fecha a saga com o episódio 9. A terceira e mais diferente forma de assistir aos filmes da saga é a que é conhecido como a ordem machete. Vamos lá, primeiro você começa com o episódio 4 e assiste ele por inteiro. Depois você começa o episódio 5 e vai até o grande plot twist da saga. Não se preocupe em perder esse plot twist porque você não vai conseguir. Mas se quiser uma dica de quando isso acontece, você vai ver o Luke Skywalker gritando de uma forma bem peculiar. Assim que chegar nesse momento, você para de ver o filme e vai para o episódio 2. Assiste até o final, assim como o episódio 3. Depois fecha sua experiência de Star Wars com o resto do episódio 5 e assiste todo o episódio 6. Apesar de ser uma forma bem interessante e diferente de assistir a saga, ela fica incompleta, né? Você pode achar bom ou ruim, mas se você quer ter uma experiência completa da saga, tem que ver todos os filmes. Pessoalmente, eu não recomendo essa ordem para ninguém. Não só porque esquece alguns filmes da franquia, mas também porque eu acho muito bizarro, muito sem sentido ver um filme no meio, né? Agora, se você estiver com muita vontade de saber tudo de mais importante de Star Wars e também quer ver as séries na melhor ordem, eu vou dizer como você deve fazer e qual é a minha ordem favorita, contando as produções da Disney Plus. Primeiro você vai assistir as 2 primeiras temporadas de Andor, que é uma série prequel do filme Rogue One, que é exatamente o que você vai assistir após a série. Depois você vai assistir aos episódios 4, 5 e 6 de Star Wars. Por ser um filme que não tem tanta importância assim para a cronologia, você pode assistir o filme Solo, Uma História Star Wars aqui, ou pode assistir em qualquer outro momento. Fechando a trilogia clássica, você vai assistir toda a trilogia prequel de Star Wars, ou seja, os episódios 1, 2 e 3. Após o episódio 3, você vai assistir a série de Obi-Wan Kenobi. Agora fica um pouquinho confuso, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível. Após a série do Obi-Wan, você vai avançar um pouquinho na cronologia e vai passar para um tempo após os acontecimentos do episódio 6, assistindo os episódios 7,
8 e 9. Você pode ficar confuso ao pensar que eu deixaria de fora séries animadas como The Clone Wars ou até mesmo a famosa The Mandalorian. Bom, o motivo de deixar Clone Wars de fora é que, apesar de ser uma ótima animação, ela é muito longa e isso pode te cansar, fazendo com que você desista de assistir o resto. Mas caso queira muito, basta assistir ao filme animado e também a série animada logo após ver o episódio 2 e antes de assistir o episódio 3. Sobre The Mandalorian, apesar de ser amada por muitos fãs, a verdade é que ela não tem muita conexão com os filmes. E apesar de eu ter falado de algumas séries também, a minha proposta aqui era dar a melhor experiência para quem quer ver os filmes da saga. Agora, se você quer só ver os filmes e não está muito interessado nas séries, ou pelo menos não está por enquanto, eu sugiro você ver os filmes na forma com qual eles foram lançados, ou seja, a trilogia clássica primeiro, depois a trilogia prequel e fecha com a trilogia sequel, que são os episódios 7, 8 e 9. É importante vocês terem em mente que, no final das contas, não existe uma resposta absoluta. Star Wars é uma saga gigantesca, e começando por qualquer ordem, você vai se surpreender com inúmeras situações. O importante é começar logo. Agora, você sabe por que Star Wars começa pelo episódio 4? Não? Então, dá uma olhada nesse vídeo aí.